A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base do projeto de lei complementar que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, órgão que será encarregado de administrar o IBS, tributo estadual a ser criado pela reforma tributária para substituir o ICMS e o ISS. É o segundo projeto de regulamentação da reforma tributária. Vamos a Brasília com a Natália Passi para falar um pouco mais sobre os bastidores dessa decisão na Câmara, que ainda precisa passar pelo Senado. Mas o Senado acho que vai esperar um pouquinho para avançar no assunto, né, Natália? E foram 303 votos favoráveis e 142 contrários. A análise dos destaques, que são as sugestões de alterações no texto, ficou para esta quarta-feira. Depois, o projeto vai ao Senado. Essa segunda fase da regulamentação cria o comitê que vai administrar o IBS, que é a cobrança que substitui o ICMS, que é o estadual, e o ISS, que é municipal. Serão 54 integrantes indicados pelo governo federal, governadores, prefeitos e por associações. Também cria normas para a taxação de heranças em situações específicas, envolvendo entidades públicas, religiosas, políticas e sindicais. Já a primeira etapa da regulamentação, que é menos técnica, está no Senado. É consenso que a carne vai continuar na cesta básica sem cobrança de imposto federal. A votação do texto, no entanto, deve ficar para depois das eleições municipais. Portanto, só lá para o fim de outubro, começo de novembro, na próxima etapa, que é o rito normal de um processo como esse, de um projeto que há muito tempo é discutido e que há muita dúvida ainda no ar. Para a gente falar um pouco sobre esse assunto, sobre a reforma tributária, sobre essa votação de ontem, a expectativa das mudanças para o Brasil, nossa convidada é a doutora Renata Bilin, advogada tributarista, ex-conselheira do CAF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Doutora Renata, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, por atender o nosso convite. Um bom dia para a senhora. Bom dia para vocês, bom dia a todos os ouvintes também. É um prazer conversar com vocês um pouquinho sobre esse tema tão complexo que a gente tem vivido na atualidade. E de toda essa complexidade, a grande pergunta que fica para todos nós é, afinal de contas, no final de toda essa história, nós vamos pagar mais impostos, menos impostos, não vai afetar o que a gente já tem hoje de carga tributária, vai simplificar, não vai? O que a reforma tributária vai de fato mudar na nossa vida, doutora? Bom, vou colocar aqui algumas das minhas impressões, né? Que a gente sabe que no direito não existe uma verdade absoluta, né? As coisas, elas podem ter pontos de vista diferentes. Hoje, a tributação no Brasil, ela é complexa, a gente demanda de muitos profissionais para entendermos a carga tributária, o que torna custosa para as empresas. A carga em si, ela é pesada sim sobre o consumo, nem tanto sobre a renda, e a gente tem algumas distorções por força dessas escolhas políticas na tributação. A reforma tributária, ela já vem sendo trabalhada no Congresso, já não é de hoje, né? A gente vem ouvindo, aliás, eu até brinco que nessa vida eu nunca imaginei que eu fosse assistir à reforma tributária que estamos vivendo hoje. E ela veio, ela está aí, e a gente tem que se adaptar às novas realidades. A grande questão, de um ponto de vista de uma simplificação, me parece que, de fato, dentro daquilo que vem sendo proposto, de fato, uma simplificação vai existir. Agora, o que vocês querem saber? Se vai ter redução de carga tributária, eu já te digo de antemão, pelos cálculos que já fiz em alguns setores da economia, isso não vai acontecer. A gente está falando da reforma sobre o consumo. Quem paga esse tributo no fim do dia não é o empresário, porque é repassado no preço do produto ou no preço do serviço, e quem paga é o consumidor final. Hoje a tributação ela é extremamente alta, e vai continuar sendo. E alguns setores da economia serão mais prejudicados, como, por exemplo, o setor de serviços, que é a maior parte da nossa população, do cenário econômico brasileiro. Nós temos indústrias, nós temos varejo, mas 70% do todo o nosso mercado é serviço. E é esse o setor que acaba sendo mais prejudicado. Pra vocês terem ideia, hoje, no lucro presumido,
um setor de serviço, ele vai pagar, por exemplo, ali cerca de, no PIS e na COFINS, mais o ISS, né, que é o que trata a reforma tributária, como vocês já ouviram falar, a conjugação do ISS com o ICM no IBS, e o PIS e a COFINS conjugada na CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. Hoje teremos uma alíquota mínima, se isso vier de fato a passar, em 26,5% sobre o valor do preço do serviço ou da mercadoria. Hoje, como é que funciona isso no serviço? No lucro presumido, você tem uma alíquota de 3,65% no PIS e na COFINS e uma alíquota máxima de ISS em 5%. Ou seja, você teria uma tributação máxima de 8,65%. Algumas empresas, nesse exato cenário, provavelmente passarão a pagar 26,5%. Vocês acham que a carga vai reduzir? O que vai acontecer com o preço do serviço? Vai diminuir? Não, porque esse valor, provavelmente, o prestador de serviço, para você que não sabem, além de tributarista, eu também sou empresária, nós temos outros negócios no setor de serviço e do varejo, e eu percebo que quando eu crio o preço de um serviço ou de um produto dentro daquilo que eu vendo, o preço do tributo ele está dentro. E quem vai arcar com esse ônus? O consumidor final. Então, a notícia que eu tenho que dar para vocês é que realmente alguns dos nossos serviços, de fato, terão um significativo aumento, o que vai gerar, por via de consequência, um aumento no preço desses serviços, e a mesma coisa se aplica a produto, né? E a indústria. Pode acontecer que alguns cenários sejam, de fato, reduzidos, o que não quer dizer que o preço do seu produto que você adquire, industrializado ou não, ele também vai reduzir. Porque como empresário, como é que o empresário pensa? Eu quero aumentar a minha margem de lucro. Então, se eu tenho uma tributação reduzida, eu aumento a minha margem, o que não quer dizer que o preço de um eventual produto também vai ser reduzido. Então, são algumas impressões que eu tenho aqui, vou te deixar você me perguntar mais aquilo que vocês desejam aqui, que eu possa vir a contribuir com o debate. Já está contribuindo muito, doutora Renata, e o texto de ontem também, desse segundo projeto de regulamentação, ele manteve mudanças na cobrança do imposto da herança, o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação de quaisquer bens ou direitos. Essa cobrança, ela vai ser proporcional ao valor da herança passada também, doutora? Então, vamos lá. O ITCMD, ele é um tributo estadual, vai continuar sendo assim, e teremos algumas pequenas alterações, pequenas entre aspas, né? Que dependendo daquilo que você herda, vai ser uma senhora aumento de carga, um senhor aumento de carga também. O ITCMD, como vocês já trouxeram, é um imposto que vai incidir sobre tudo aquilo que o decus, ou seja, o morto, deixa, independente de ser um bem imóvel, ou seja, quaisquer bens ou direitos. O bem imóvel, assim como uma obra de arte, uma cota social, um automóvel, ou seja, todo o patrimônio daquele que veio a falecer é transferido ao seu herdeiro, e sobre esse valor herdado incide um imposto devido ao Estado, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes, e, se fosse o caso de doação em vida, as doações. Então, a gente está falando desses dois tipos de tributo aqui, seja doação em vida, seja em razão da morte. Hoje, nós temos 27 legislações diferentes, ou seja, 26 estados, mais o Distrito Federal, que criam as suas alíquotas próprias num limite estabelecido numa resolução do Senado Federal. Hoje, a alíquota máxima dessa tributação é de 8%. Isso quer dizer que cada estado ele tem autonomia para criar ou uma alíquota fixa ou uma alíquota progressiva que vai graduar de acordo com a base de cálculo, aumentando de 1% a 8%, por exemplo. Ou até o isento, né, que tem valores que sequer são tributados, dependendo da legislação do seu estado. Então, você pode sofrer uma gradação. O que eu disse? Pode, não é uma obrigação. Esse projeto ele vem trazendo o quê? Uma obrigatoriedade para que os estados criem essa progressividade, na minha opinião, anda bem nesse item, porque você traz justiça fiscal. Porque quando você tem um estado, como por exemplo aqui o estado de São Paulo, que tem uma alíquota fixa, independente do valor, você pode causar alguma distorção.
Porque se eu tenho uma herança de um bem de 500 mil, eu vou pagar a mesma alíquota de um bem de 200. Então, pode existir uma certa distorção, não é incondicional, ele pode fazer e está tudo bem. Agora, quando você cria uma obrigatoriedade de uma progressão, quanto mais você herda, mais você paga, o que faz com que maiores valores sejam mais tributados do que o menor, o que, na minha opinião, de certa forma, traz maior justiça fiscal. Então, se o cara tem R$1 milhão, ele vai pagar mais tributo, talvez ali os 8%, talvez os 50 mil não sequer será tributado, que vai ser uma isenção, e de repente ali no meio você vai ter uma gradação, o que me parece adequado e me parece que veio bem esse projeto nesse tocante. Nós estamos conversando no Manhã Bandeirantes com a doutora Renata Bilin, advogada tributarista, ex-conselheira do CAF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, falando sobre a reforma tributária e esclarecendo muitos pontos, porque a gente sabe que nem sempre as autoridades fazem questão de que os temas debatidos pelos políticos em Brasília sejam bem esclarecidos. Quanto mais confuso ficar, às vezes melhor para quem está principalmente hoje no Congresso. Mas é importante você ter esse esclarecimento que a doutora está trazendo com muita propriedade. E uma outra questão, doutora Renata, nós ouvimos sempre aqui prefeitos, vereadores, deputados, mas principalmente focando em prefeitos de cidades de porte médio, cidades pequenas, que desde que a reforma tributária começou a ser discutida na Câmara, vem dizendo que esses municípios vão ser muito prejudicados, vão ser impactados. A senhora entende que, de fato, essas cidades vão sofrer um baque por conta da reforma tributária ou já tem aquele discurso político preparando quase uma desculpa para não ter investimento? Vou te dar de novo aqui as minhas impressões. Na minha opinião, em alguns pontos, o próprio texto já aprovado na Câmara de emenda constitucional, que é o que a gente está discutindo aqui, ele me parece inconstitucional. Vou te dizer por quê. Porque quando a gente tem uma Constituição garantista que traz o tributo como direito fundamental, e ele traz a Constituição separando entre Estados, União e município a tributação da indústria, que é da União, o varejo, o comércio em geral do Estado e o serviço para o município, você traz uma riqueza, porque qual é a maior riqueza do Estado de São Paulo olhando para o tributo? É o ICMS. Qual é a maior riqueza dentro do município? O ISS. E aí a gente vai trazendo a autonomia financeira, cuja Constituição também garante aos entes públicos, à União, ao Estado e ao município. Então, o que pode acontecer, né? A gente tem o IBS agora, que é um tributo de natureza federal, que conjuga um tributo estadual e o municipal. Só nesse ponto, na minha opinião, já violaria o texto constitucional na repartição entre os entes dos seus tributos. É só a minha opinião, mais uma vez. Muitos concordam com isso, outros não concordam, tanto que o projeto está aí e foi aprovado. Agora, já que foi, como é que a gente vê? Nós temos mais de 5 mil municípios espalhados pelo Brasil. A gente viu que agora ontem foi votado as regras do comitê gestor, que vai avaliar todo esse contencioso, a cobrança e a distribuição. Se eu tiro daquele município o controle de um ISS, por exemplo, eu fico na mão de repasses da União Federal, como é o caso do Simples Nacional, que a gente sabe que tem muitos atrasos nesses repasses, o que pode gerar, sim, um certo prejuízo, sim, para alguns municípios, que acabarão perdendo o controle da sua receita, vivendo de repasse sem ter a cadeira no comitê gestor. E o comitê gestor, ele vai ter 20 e poucas vagas para município, eu estou falando de 5 mil. Isso quer dizer que eu vou ouvir a voz de 20 e os demais ficam como? Então, nesse ponto, as pontas estão ainda um pouco soltas. Vamos ver o que vai acontecer no Senado. Me parece que as pontas ainda, depois de ontem, continuam soltas. E sim, é possível que alguns municípios, sim, venham a perder essa autonomia financeira e, consequentemente, sofrer, sim, com a ausência dos repasses ou mesmo com a falta de clareza de como vai acontecer toda essa questão dentro de um comitê gestor cuja representatividade não vai atingir a todos os municípios. Então, é um outro ponto de atenção, sim, e pode, sim, haver um prejuízo a muitos municípios, principalmente aqueles bem pequenininhos que não terão essa mesma representatividade.
Nós conversamos com a doutora Renata Bilin, advogada tributarista, ex-conselheira do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CAF, a quem agradecemos muito, doutora, pela atenção com o nosso ouvinte, pela clareza nas informações. Espaço sempre aberto para a senhora trazer mais informações, a sua opinião, também a sua análise de um tema complexo que há muitos anos é debatido no Congresso Nacional, mas que, ao que tudo indica, está chegando à reta final de discussão antes de ser votado definitivamente, que é a reforma tributária. Muito obrigado pela atenção, bom dia para a senhora, para toda a sua equipe. Bom dia para vocês e obrigada.